Acesse para o podcast que hoje vai receber Alberto Bastos, co-founder da Modo. 40 anos empreendendo apenas, né? E a Modo é uma das principais empresas de cybersecurity, não só do Brasil, mas reconhecida mundialmente, né? Alberto, junto com o Fernando Neri e todos os outros que estiveram na Modo, pioneiros num tema que hoje cada vez mais relevante. A gente veio bater um papo até para preparar o que nós estamos fazendo, construindo para o Cyber Security Summit Rio, que vem aí, 23 e 24 de julho. É imperdível porque ele vai trazer uma composição de temáticas que não foi feito ainda e que é super pertinente e relevante. Alberto, bem-vindo, cara. Quanto tempo, né? Valeu, Muito tempo de Robson. estrada. 40 anos, cara. A gente vai fazer 40 anos agora, 16 de agosto. Então, espécie de dinossauro, assim, né? Eu lembro quando a gente se associou aqui à SESP, a gente era uma startup, né? Então, tinha lá a turma lá de processamento de dados, Benito, aquela turma velha guarda lá, que já eram os empresários de experiência, e a gente chegando lá, empresazinha, startup, fizemos vários. E na época, a CESP, ele fez aquele convênio com a Cobra do desenvolvimento do SOX, né? E alavancou 23 empresas. Então, foi assim, uma onda grande aí de alavancar a indústria nacional de software, né, as empresas, as startups da época. Então, eu acho que assim, um dos propósitos nossos aí nessa conversa aí sobre Security Rio, né, Cyber Security Rio, o evento Cyber Security Summit, é sim a gente criar uma sinergia entre essas empresas, né, a moda talvez assim como um irmão mais velho aí nessa linha, também apoiar as startups, apoiar as empresas aí que estão chegando nesse setor, que é um setor que está bombando o mundo inteiro e não vai parar, né? O tempo inteiro, novas ameaças, novos desafios, agora inteligência artificial, então, vamos Então, nessa. vocês então podem ganhar mais um título, né? Porque vocês somos um dinossauro, é o dinossauro que conseguiu se reinventar, porque os outros ficaram pelo caminho, né? Mas é isso, né? Hoje a gente tem está conversando sobre o livro de aceleração que a gente vem vivenciando, né? Eu acho que poucas pessoas conseguem dizer que estão verdadeiramente acompanhando a velocidade que a gente está vivendo hoje em dia com a informação, o conhecimento, o mundo digital. E no mundo digital traz toda a questão de como é que a gente continua protegido dentro da nossa existência, tanto do ponto de vista pessoal quanto empresarial, né? E na questão empresarial, primeiro, as empresas, se não forem um caminho digital e agora com IA, se orientar pelos dados, aí vai virar dinossauro, né? Extintos. Instinto, pois é. Então, aí ela entra no mundo digital, entra para jogar. Caramba, aí tem uma questão de chamado de defesa, né? Eu tenho que me proteger, né? Porque esse contexto aqui é novo, são outras ameaças, né? E a gente que acompanha, né? Vocês já Modo, que são pioneiros no tema, e foi através da Modo que a gente acabou lá atrás também se inspirando no Security Week, né? 2002 a 2008. Depois aí vendemos para a CMP, que era dona da Information Week dos Estados Unidos, né? E hoje, atualmente, a gente resgata isso também através da imersão que a gente faz por Vale do Silício, junto com o RSA Conference, né, que é a principal conferência mundial de cybersecurity. E a gente leva expoentes brasileiros para vivenciarem aquela temática que é a temática de vanguarda, a temática mais atual, mais relevante, que as empresas precisam absorver para estarem bem protegidas. E a gente traz isso para o Cyber Security Summit Rio, né? E aí, Alberto, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como é que a Mob, que está há tanto tempo na pista, né? E que já viu tantas coisas, essa temática que nós estamos trazendo no Cyber Security Summit Rio, que é inevitável juntar o IA e o Cyber, né? Olha, eu digo que são irmãos siameses, né? Aliás, quando que a gente teve na história da, do segmento de tecnologia duas tendências que se retroalimentam? Então, assim, eu preciso de mais IA dentro do cyber e você precisa de mais de cyber dentro de IA, né? Quer dizer, irmão siamês, praticamente, né? Mas aí tem um terceiro elemento, que eu acho que é o ponto que a gente está trazendo, que é o diferencial, inclusive, do temático, onde vai ser a orientação do grupo curador, que é o elemento humano. Eu me lembro da moda lá atrás falando, né, que o elemento mais fraco dentro de toda a cadeia ainda é o elemento humano, né? E que ele precisa ser o mais forte, porque ele é o que é o determinador, é o evangelizador do processo.
Não, caramba, é muita coisa que você falou aí. Você deu uma boa resumida aí numa história longa aí e do setor, né? Porque a gente sempre enxergou, né, atuando 40 anos nessa área de security, né, que já mudou de nome algumas vezes. Quando a gente começou era segurança de dados, depois virou segurança da informação. Hoje, cybersecurity, vamos dizer assim, é um guarda-chuva mais amplo. E com a LGPD, a segurança de dados voltou de novo aí com o nome de proteção de dados, mas enfim. A gente sempre percebeu esse segmento de atuação como seria um habilitador, um enable das coisas acontecerem, né? E aí você está falando sobre algumas tendências, transformação digital, inteligência artificial. Então, tudo isso só é viável se você tiver segurança, né? Então, a gente, de longa data, né, tendo participado aí dos grandes projetos de segurança aqui no Brasil, e nas várias ondas que nós já tivemos, né? Eu lembro que 95, 30 anos atrás, quando estava chegando a internet comercial aqui no Brasil, a grande preocupação das empresas que tinham a internet, como é que eu vou me conectar à internet? E-mail, que história é essa desse negócio de e-mail? Eu vou dar e-mail não para os meus colaboradores usarem, mas ele tem que usar só para a empresa, não pode usar para fora. Então, assim, são vários desafios, o desafio das redes surgindo, o desafio do BIOD, né? As máquinas pessoais, enfim, a fronteira da empresa, sim. E a gente participou de alguns grandes projetos assim de dimensões históricas, né? Então, acho que as eleições brasileiras são as mais conhecidas, até porque até hoje o nosso contrato com o tribunal é lá daquela data, então até hoje grande parte da solução de segurança, né? Porque não é a modo sozinha que faz a segurança das eleições, mas nós fizemos todo o planejamento desde lá da origem, junto com o pessoal do tribunal, estabelecendo, na verdade, como até uma estratégia de segurança que ninguém tem a chave do cofre sozinho. Então, por isso, sim, tem várias Filosofia do discussões. blockchain, praticamente, né? Quer dizer, que você tem, Sim, né? sim, sim, sim. Você não tem, você tem acesso ao todo, mas você só influencia uma parte. Então, não tem ninguém que possa dizer, altera a eleição, olha, coloca aqui dentro da urna um algoritmo que vai computar a voto errado. Mas, enfim, isso é um podcast para uma outra data, a gente pode chamar algumas outras perfeito, mas imposto de renda via internet, né, que a gente surgiu isso aí. Eu lembro que no primeiro projeto, a gente apoiou o Serpro para fazer esse projeto, ele se pagou no primeiro projeto, porque assim, o custo, todos vocês lembram lá de a gente fazia em papel, tinha que levar o papel em algum lugar, imagina alguém pegando aquele papel, não tinha tanta digitalização, ele era digitado à mão, né, com erros, etc. Hoje, acabamos de ter o imposto de renda via web agora, aí que você já entra lá, 90% do imposto já está lá, as suas informações. O grande surgimento do Internet Banking aqui no Brasil, né? Então, as empresas de telecomunicações, com preocupações, então, tudo isso são projetos que até hoje a Modo participa, né? E, de uma certa forma, traz uma história. Mas estou dizendo essa história um pouco, né? Porque você resgatou um assunto interessante, que é o assunto de pessoas, e envolve também capacitação. Lembro que lá naquela época, onde a gente não tinha aqui no Brasil uma massa crítica de formação de pessoas, né? Inclusive a Modo criou o MCSO, Modo Certified Security Officer, né? Que era uma contrapartida do CISSP. Eu fui o primeiro CSP da América Latina, meu número é 120 e pouco, então assim, só tinha CSP americano e eu aqui no Brasil era o maior, o mais bonito, o mais inteligente de todos, né? Mas a gente tinha uma dificuldade para ter acesso, né? Então, os grandes eventos naquela época, o CSI, né? Acho que você chegou a participar alguns, hoje o evento da RSA é talvez a maior referência, e é bom, né? A SESC está conectada, esse grupo aí, o tempo inteiro, para a gente beber um pouco dessa ideia, e era muito típico isso, né? É como se o Brasil tivesse sempre um passinho atrás. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ver o que está acontecendo lá fora, pode ter certeza de que mais alguns meses, na época. Sabe uma coisa que a gente faz no RSA? Só pegar esse gancho, e depois eu levo para você. Quer dizer, o RSA ele congrega o que há de mais inovador e mais as tendências reais que estão sendo aplicadas no contexto empresarial. E dentro, na experiência, junto com esses representantes de grandes empresas brasileiras que a gente leva, a gente faz uma curadoria e monta um tour guiado de inovação dentro do próprio evento. Então, dentro do evento, a gente mapeia quais são as empresas mais inovadoras, reconhecidas pela também curadoria do próprio evento, e são essas que estão orientando a nossa grade temática do Cyber Security Summit, aonde que estão vindo, da onde está vindo a inovação que vai atender essa nova idade que a gente está vivendo. Até brincando aqui na nossa conversa anterior da CESP, que é o nome
processamento de dados. Mas peraí, voltamos back to basics, né? Porque o que a gente faz é processar dados para gerar inteligência para poder tomar decisão, né? Mas então, voltando aqui à questão do vazamento humano, que acaba sendo, né, que no digital você acaba eventualmente fazendo alguma mitigação, consegue mitigar, né? Você desenvolve lá um algoritmo que vai neutralizar alguma ação. Mas as pessoas, né, elas totalmente embutidas, imbuídas do espírito que ela precisa ter e da proteção ou da prontidão que ela precisa praticar no dia a dia digital, né? É. A gente tem uma máxima, quer dizer, nessa linha que você está falando, sempre as pessoas são um elo fraco dessa corrente, né? Então você tem várias forças ali, mas normalmente arrebenta nas pessoas. A gente tem uma máxima que a gente costuma dizer e perguntar, né? Que é sempre assim: qual é o maior ativo das empresas? E assim, qualquer auditório é unânime a responder: o maior ativo das empresas são as pessoas. Não, as pessoas são a maior ameaça. Então, na verdade, o maior ativo é o que está dentro da cabeça das pessoas, desde que ela coloque aquilo à disposição da organização, com motivação, com foco, né? Então, é de onde vem as fraudes, né? A gente teve uma época recente aqui dos insiders, né? Então, os hackers, em vez de tentar furar e invadir o teu sistema pelo lado de fora, ele dava um dinheirinho ali por dentro para alguém: você me presta a sua senha, ninguém vai saber, e aí só me presta um pouquinho a sua senha. E aí, através da senha, já tinha conseguido fazer aí um estrago dentro, né? Então, tem essa questão também dos erros, acidentes, né? O phishing hoje em dia está cada vez mais inteligente, né? Ontem eu recebi, o nosso pessoal recebeu um assim muito estranho, né? Porque era uma coisa assim muito personalizada para o nosso gerente financeiro, para o gerente de dinheiro. É que a nossa turma está conscientizada, mas eu não sei se as outras empresas estão conscientizadas assim, né? Então, você tem algumas técnicas importante. A engenharia social, né? Você comentava um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, o Kevin Mitnick, eu já cheguei a fazer algumas palestras duas vezes, dois congressos, um em 93, Kevin Mitnick estava surgindo lá em Lisboa, num evento lá, e outro também um pouco mais recente. Ele faleceu, mas ele era um cara gênio, e a grande técnica dele era a técnica da engenharia social, né? Era o hacker mais famoso, né? Procurado no mundo na época lá atrás. E, então, hoje as vulnerabilidades estão exatamente nesse elemento humano. E aí você tocou num ponto-chave, né? Porque o evento, sabe, esse Security Summit, ele vai exatamente ter esse foco, como você falou. A RSA já trouxe esse tema, né, como fortaleza. Lembrando, ano passado, né, acho que quando você voltou de lá, você viu lá a onda do CRQ, sabe, Risk Quantification, né? Então, o pessoal falava: não, eu sei que o risco cibernético é um risco alto, mas o alto quanto? Traduz isso em dinheiro, a gente precisa falar linguagem de negócio. Eu não quero falar de bit byte, eu quero falar que um possível ataque de ransomware, no caso da minha empresa, pode trazer um prejuízo de 10 milhões de reais, né? E se eu investir 1 milhão de reais, esse risco de 10 milhões, ele pode cair para 2. Opa, então eu invisto um para ter de redução de 10 para 8, eu tenho 8. Eu já começo a falar a linguagem financeira, a linguagem de negócio, a linguagem do retorno do investimento, que era algo que a gente tinha uma dificuldade desde lá de trás. Então, isso foi a onda 2024, e acho que você captou bem lá na RSA, com a curadoria, com as empresas, né? Que a gente tem um foco, de novo, nessa questão de pessoas. E aí estamos falando pessoas, os usuários, que precisam ser conscientizados, as técnicas, ferramentas, campanhas, capacitação, eventos, né? Então, vamos ter sessões específicas para usuários, né, dentro do evento também, e para o pessoal técnico, né? Então, existe uma carência muito grande ainda da gente ter pessoal capacitado para trabalhar dentro das empresas e dentro dos clientes. Então, assim, eu até estou participando de uma pós-graduação junto com o pessoal da PUC-Rio, uma pós-graduação que vai ser lançada agora, de compliance e segurança. Existem outras por aí também. Então, é uma força importante, né? Acho que a SESP está junto dessa ideia também de promover aí a educação, né? O que você falou aí, interessante, né? Que o maior ativo são as pessoas, aí você são as ameaças. Na realidade, as pessoas só serão os seus maiores ativos se forem bem capacitadas e treinadas, especialmente nesse novo contexto digital, e com a inteligência artificial está tudo muito mais acelerado, as ameaças estão muito melhor camufladas, né? Então você precisa, na realidade, a educação contínua, né? Não é achar que você manda o cara para fazer um curso ou fazer um evento só que ele vai conseguir. É importante fazer isso, mas tem que dar continuidade no processo dele estar ali com a prontidão, o bate-pronto calibrado, né?
Mas você mencionou uma outra coisa também bem interessante, que é o fato que, né, o Brasil ele tem uma competência natural já, do ponto de vista tanto de ele ser um atacante como um defensor, né? Mas o Brasil, tecnologicamente falando, né, ele produz bons profissionais, né? E são esses bons profissionais que conseguem enxergar, inclusive, caminhos que podem estar sendo aproveitados a nível mundial, né? E aí eu queria entender um pouco, né, como é que a gente olha para esse segmento agora e busca que movimentos, você falou da pós-graduação da PUC, e aí falou entendi, um gap aí de profissionais habilitados para entrar em campo. Então, é uma outra questão fundamental, quer dizer, não é só você preparar os usuários, mas é preparar os defensores, né? E então, dentro desse contexto, o Cybersecurity Summit Rio também pretende trazer esse viés, como é que as empresas tratam essa questão. Porque uma coisa é a educação de usuários, a outra coisa é a preparação de profissionais que vão estar atuando a seu favor no contexto de cyber. Sim, sim. Quando a gente lá atrás, né, identificava, né, a Módulo praticamente criou esse mercado aqui no Brasil, né, a maior parte das pessoas hoje, os meus amigos ex-módulo aí, tem ex-módulo dentro de cliente, tem ex-módulo em posição de liderança de destaque em várias das grandes empresas de consultoria, empresas de software, ex-módulo em vários lugares. Então, a gente tem até um pouco de orgulho de ter Tem uma criado assim. diáspora enorme. Mas naquela época a gente tinha essa dificuldade de formação, né? E aí a gente criou o MCSO, criou o Model Education Center para capacitar as pessoas. E hoje em dia, até como você tocou nesse tema de inteligência artificial, né? O próprio termo inteligência artificial ele já traz à tona a ideia da possibilidade de substituir o profissional qualquer área, né? Então, como é que você... Será que a IA vai roubar meu emprego, e etc. e tal. Então, quando a gente pensa nessa questão de capacitação profissional, trabalhando na área de cyber, né, é importante que a gente conecte essas duas coisas, né, que não vai roubar o emprego do profissional de cyber, desde que o profissional de cyber ele esteja conectado com IA. E aí, esse ponto é interessante que você colocou, em relação ao que a gente tem conversado aí sobre o evento, Cyber Security Summit, e aí eu resgatava que na época você ajudou a gente a fazer aqueles grandes eventos, Venda dos Reis, né, onde a gente tinha identificado uma espécie de diagnóstico com os nossos clientes, que eram, vamos dizer assim, os CSOs da época, os gerentes de segurança. Era CSO Meeting, logo do evento. CSO Meeting. E a gente identificou ali como um diagnóstico o seguinte, que a maior dificuldade que eles tinham era justificar o budget, justificar o orçamento. Então, o que a gente percebeu em um dos eventos foi quando a gente transformou o CSO Meeting no Executive Meeting, porque a gente começou a identificar que não adiantava fazer o evento só para o CSO, a gente tinha que fazer o evento para o chefe do CSO. E a gente começou a trazer executivos, e aí foi aquela onda quando começou realmente, como você colocou, a segurança deixou de ser um assunto do menino lá do antivírus, ou o rapaz da rede, e passou a estar hoje numa conversa. E hoje, claro, não é necessário essa sensibilização. Hoje o IBGC já tem curso de cybersecurity para conselheiro de empresas, etc. Mas o que eu queria voltar para o nosso evento, é que hoje já, uma vez com esse diagnóstico de que o RH, né, a pessoa humana, é realmente um ponto aí fraco, mas ao mesmo tempo pode ser um ponto forte, é exatamente essa que a gente vem pensando aí de trazer também os profissionais de RH para dentro do evento, né? Então, assim, os gerentes de RH, as áreas de RH das empresas que trabalham na contratação de profissionais, na formação e desenvolvimento humano de profissional, a gente ter realmente lá uma trilha para que a gente traga esse pessoal e identifique quais são os pontos aí onde a gente pode conectar, né? Falando em trilha, né, o que nós estamos fazendo, e eu não sei quantas das pessoas que estão nos ouvindo agora já conseguiram identificar, mas tem uma campanha com o que o grupo curador definiu como os principais temas que foram vistos no RSA e que têm pertinência para o contexto brasileiro. O grupo curador é formado por aqueles que participaram do RSA, né? Nós estamos falando, obviamente, dos profissionais de cyber que estão dentro da CSN, dentro do Banrisul, dentro da RNB, dentro do Itaú, né? E que vivenciaram aquilo, falaram, olha, tudo que nós vivenciamos lá, o que tem realmente uma aplicabilidade, um encaixe perfeito para a situação que nós vivemos no Brasil. Então, hoje tem lá uma enquete sendo enviada com esses 15 termos que foram elencados, para que agora o mercado aqui local possa definir
quais são as suas preferências. Então, o resultado do Cyber Security Summit Rio vai ter duas instâncias de curadoria. Tem a curadoria maior, que foi feita através da vivência desses profissionais das grandes empresas brasileiras durante o evento, né? E tem agora a dos profissionais aqui no Brasil, que vão poder escolher quais temas têm mais pertinência aos desafios que ele tem dentro das suas organizações, né? Então, a gente tem aqui uma convicção que o que vai ser vivenciado no Cyber Security Summit Rio, 23 e 24 de julho, lá no Centro de Convenções da Bolsa, vai ter o melhor encaixe com a realidade que nós vivemos aqui no Brasil. Tá? Porque esse efeito curador que foi feito, na verdade, eu posso até dizer que são três. Que foi feita a curadoria dentro do tour guiado, dentro do evento, olhando pelo viés da inovação. E tem dentro do RSA, tem um Early Stage Expo. Então, são mais ou menos umas 40 startups que participaram de um programa onde tinha lá centenas e elas foram as 40 melhores, né? Ou 40 que tem mais encaixe com os problemas reais que estão se vivendo e também capacidade de dar continuidade a isso dentro do mercado. E foi dessas 40 que nós fomos fazer lá o tour guiado. Então, o que nós vamos vivenciar no evento aqui no Rio vai trazer essas três camadas de ter feito uma curadoria bem depurada e tem uma condição plena que o pessoal vai gostar bastante. Tem aí a vinda do Mike Nelson, que ele pertence. O Mike Nelson é um cara dentro da WITSA. A WITSA, que é a organização que a gente participa, né, da World Innovation Technology and Services Alliance. E o Mike Nelson é o cara que faz justamente a liaison entre o mercado e o Congresso americano. Então, ele vai trazer uma visão aonde está um contexto regulatório e como é que esse contexto regulatório, que tem a sua propriedade específica para aquela região, mas também tem que falar com as outras regiões. É um grande desafio hoje, né? Sim, sim. Dentro desse contexto maior. A gente tem que ficar ligado realmente a essas tendências, né? A Europa lançou agora, recentemente, a legislação de resiliência organizacional digital, a DORA, Digital Organizational Resilience Act, né? Seria o equivalente ao GDPR deles, ou a nossa LGPD, para a resiliência digital, né? No entendimento, e aí a turma mais antiga vai lembrar do Bug do Milênio, no ano 2000, onde todo mundo tinha preocupação, não apenas com os seus próprios sistemas, mas com, na verdade, toda a cadeia de fornecimento que chamaríamos aí da infraestrutura crítica, né? E aí, principalmente para esse mercado financeiro, onde basicamente a digitalização é total, né? Então, hoje em dia, as transações são todas 100%. A gente depende da web, depende de tudo funcionando. Então, você tem regulamentações já chegando específicas para essa proteção. E a gente, às vezes, olha muito o lado da segurança apenas com o foco lá do vazamento de informação, a proteção de dados, né, ou a fraude, mas esse lado de disponibilidade é um lado crítico, né, que o cyber precisa também cuidar, né, as famosas 3 letras da segurança da informação. Confidencialidade é o CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Então, esse foco em disponibilidade é um foco importante, porque as organizações cada vez mais são dependentes de sistemas, cada vez mais dependentes de máquinas. E ontem, não sei se você é um usuário de ChatGPT, mas o ChatGPT ontem deu uma sentada, não se sabe exatamente o que estava acontecendo. A gente começa a ser viciado também em inteligência artificial. Se faltar inteligência artificial, é a mesma coisa que você tentar ler um jornal e o teu óculos quebrar. Então, assim, você começa a ser dependente cada vez mais dessas novas ferramentas, essas novas tecnologias, né? Então, saiba também ele varre essa dimensão da disponibilidade, aliado a essa questão onde a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo. Você trouxe aí naquele evento do AI Summit, foi sensacional, né? E é bom esse resgate do evento presencial, né? Então, é onde você tem essa oportunidade de estar ali, além do networking, né? Você ali no cafezinho, você troca as ideias, né? Você faz negócio. Então, tudo isso aí eu acho que faz parte aí dessa dinâmica, né, do evento. Cyber Security Summit não será diferente em relação a essa proposta aí do presencial, o retorno ao presencial, trazendo um valor agregado, né? Mas sim, a gente discutiu muito lá no evento sobre a questão da legislação, projeto de lei que está a caminho, né? E a segurança, de uma certa forma, ela permeia tudo isso, né? Como você falou, para ter uma inteligência artificial, que é basicamente sistemas, algoritmos, etc.,
ética, justa, responsável. Pois é. Tudo isso depende de você ter, de uma certa forma, um cyber ali. A gente até diz, o Papa Leão XIV, que acabou de ser eleito, né? Ele é um matemático, muita gente não sabe, mas ele é um matemático, né? E interessante que uma das primeiras declarações que ele fez foi sobre inteligência artificial, com a preocupação da inteligência artificial ética, responsável. E é bom que um matemático, né, esteja um cara muito bom, né? Então isso é interessante porque são grandes lideranças mundiais, de uma certa forma também se alinhando nessa onda da digitalização. É importante que quem está nos ouvindo, você entender também que a gente está falando muito aqui do cybersecurity que é talvez a maior expressão de todas as atividades que a gente tem nesse contexto. Mas a gente tem uma vice-presidência dedicada ao tema através de você, e a gente tem uma série de podcasts que estão sendo construídos, que então a gente vai ter um podcast recorrente, com forma de calendário, que vai tratar do tema e sempre trazer as atualizações. Então, o nosso compromisso com esse tema, que é o tema estratégico para todas as empresas, que nem AI, é que essas duas coisas andem juntas, né? O AI também tem uma série de podcasts, conduzido por Maria Luísa, que inclusive foi a minha antecessora aqui conduzindo a SESC. Tem um conselho que ela formou de notáveis, né, para que a gente possa estar sempre trazendo e deixando nossos associados sempre com o supra-sumo, com o que há de mais atualizado, com as informações que têm relevância, que têm importância para que eles tenham como desafio, né? Então, aqui para a gente fazer um fechamento, Alberto, né? Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa plateia, para quem está nos ouvindo, sobre não só a importância do Cybersecurity Summit que vem aí, mas a importância de eles estarem permanentemente engajados e atualizados com o tema. Você deu alguns spoilers aí interessantes, né? Então, sim, dentro da vice-presidência de cyber aqui da CESP, né? A gente já está a caminho de também criar o nosso comitê, né? O nosso board aí, composto aí de pessoas que vão fazer diferença em ajudar a criar esse mercado, ajudar o mercado, né? O evento, sabe, esse aqui, com algumas surpresas que a gente já colocou lá, então, inclusive, é possível aí aquele grande lançamento lá, né? Do programa de aceleração das empresas de cybersecurity. Tanto spoiler, vai lá. Pode falar. Então é isso, a gente teve recentemente aqui na CESP fantástica, duas iniciativas, né? O programa de aceleração na área de cidades inteligentes, o programa de aceleração para as empresas de tecnologia na área de saúde, né? E vem aí duas outras, uma será games, não é isso? Isso. E a outra que é cybersecurity. Então, olha só, você que tem aí uma startup, uma empresa, uma ideia, muitas vezes aí, de construir um negócio em cyber, né? A gente vai ter uma trilha específica para tratar esse assunto aí, lançar oficialmente. A CESP acelera a Cybersecurity. Vamos estar lançando oficialmente, agora o presidente falou, então está oficializado. Então, assim, tudo isso aí é importante porque, assim, a gente consegue, a gente percebe cada vez mais, né, que cyber, em termos de competência, é questão de soberania. Então, eu tive no ano passado num evento Jitex lá em Dubai. Sim. Existia uma grande preocupação, por exemplo, lá dos muçulmanos, de utilizar tecnologias de segurança de Israel, tecnologias americanas, porque amanhã, numa guerra, na verdade, você fica em relação. A Módulo hoje é uma empresa estratégica de defesa, e a gente tem outros associados também dentro da CESP, que são empresas estratégicas de defesa, mas as empresas de cyber são empresas estratégicas, whatever, né, para o digital, para a nossa sociedade. Né? Então, estimular, motivar, capacitar, né, acelerar esse nosso ecossistema de empresas de segurança, empresas de cyber, tem tudo a ver. E aí a gente conversa, né? Então a ideia seria realmente esse ecossistema gerar sinergia entre eles, fazer parcerias, né? Buscar através do nosso, não é o comitê que se chama? Conselho. Do nosso conselho, os grandes desafios que os nossos clientes têm. A gente tem uma base instalada de clientes aqui no Rio de Janeiro muito boa, né? Consumidores de soluções de segurança, né? Mas também no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, assim, esses são desafios importantes, né? Então, acho que dei alguns spoilers, né? Então, vem aí muitas ações aí de cyber. Tem um podcast que o Robert já falou, então a nossa ideia é estar o tempo inteiro trazendo sobre as temáticas, principalmente as temáticas que serão feitas no evento, trazer alguns avant-première, o que será discutido lá em forma de palestra, né? Mas também trazendo subsídios aqui e ter essa dinâmica aí, o feedback de vocês aí. Fiquem à vontade aí de
mandar aí informações, sugestões, comentários. Responde lá o formulário. Se você não recebeu, reclama quem não recebeu, mas tem um formulário onde você tem os 15 temas que foram elencados pelo computador que esteve lá no SA e que entende que tem melhor pertinência no contexto brasileiro. Sendo que a orientação que nós vemos da universidade é trazer também o elemento humano dentro dessa configuração, porque, obviamente, ele é fundamental para que a gente possa ter um resultado que entrega, né? Então, olha, deixar vocês agora com esse fato e, olha, a entidade ela é comprometida em estar sempre se mantendo relevante, dentro do que é relevante para os associados, né? E dentro do temático, tem dois vetores aí inevitáveis, né? A gente trata do IA, né? Então tem o IA Summit Rio, e tem o Conselho Consultivo formado por Maria Luísa, tem a série de podcast, e a mesma coisa acontece com o Cyber. E isso faz o quê? Você vê, o Rio, o prefeito do Rio de Janeiro falou, né? Rio AI City. Pois é, ele esqueceu de dizer Rio AI and Cyber City, né? E isso é o que nós estamos provocando, produzindo aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é protagonista desses dois temas, né? Existem outras regiões, né? Mas o Rio de Janeiro é protagonista sempre. Então, esperamos você no Cyber Security Summit. Então é isso aí. Vamos. Até lá. Até lá.